O sol da manhã entrava pelas janelas da cobertura em Ipanema, banhando. Observava a cidade despertar, o mar cintilante contrastando com o verde vibrante da vegetação. A brisa salgada trazia consigo o cheiro inconfundível do Rio de Janeiro, uma mistura de maresia e flores tropicais. Na cozinha, Ana, a discreta e eficiente governanta, preparava um bolo de fubá com goiabada, um mimo para o seu aniversário. Há 7 anos desde a morte súbita de sua mãe, ela havia prometido a si mesma que não celebraria mais a data, mas secretamente ansiava por um gesto de carinho, um reconhecimento que quebrasse a barreira da invisibilidade. O aroma doce do bolo se espalhava pelo apartamento, misturando-se ao perfume forte do café recém-coado. Ana colocou o bolo em um prato de porcelana, enfeitando-o com um raminho de alecrim. Uma única vela, fincada no centro, tremeluzia timidamente. Era um bolo simples, caseiro, mas feito com o carinho de quem não tinha mais ninguém no mundo. Ela sabia que Pedro não fazia ideia de seu aniversário. Para ele, ela era apenas a funcionária eficiente que mantinha a casa em ordem, a figura silenciosa que se movia pelos cômodos como uma sombra. Mas, naquele dia, Ana permitiu-se sonhar com um breve momento de celebração, um instante de alegria em meio à rotina. Enquanto Pedro admirava a vista, seus pensamentos o levavam de volta aos tempos felizes com sua esposa, Gabriela. A alegria, o amor e a cumplicidade que compartilhavam haviam se esvaído com a doença implacável que a levara tão cedo. Desde então, Pedro se fechara em si mesmo, transformando-se em um homem frio e distante, obcecado pelo trabalho. O apartamento, antes um lar vibrante e acolhedor, tornara-se um espaço impessoal, um reflexo da solidão que o consumia. A ausência de Gabriela era palpável, como um fantasma que pairava sobre cada objeto, cada canto da casa. De repente, Pedro ouviu um leve ruído vindo da cozinha. Curioso, aproximou-se silenciosamente, espiando pela porta entreaberta. A cena que se descortinou diante de seus olhos o surpreendeu. Ana, de pé diante do bolo, com os olhos marejados, cantava baixinho: "Parabéns para você." Pedro sentiu um aperto no peito. A imagem daquela mulher, sozinha em seu aniversário, com um bolo simples e uma vela solitária, tocou uma fibra sensível em seu coração endurecido. Ele percebeu naquele instante a profundidade da solidão que os unia, a dor compartilhada da perda e da invisibilidade. Com um sorriso suave, Pedro entrou na cozinha. "Eu estou aqui", disse ele com a voz embargada pela emoção. Ana sobressaltou-se, virando-se bruscamente. Seus olhos arregalaram-se em surpresa e constrangimento. "Senhor Pedro, desculpe, eu não queria incomodar, já estava de saída", gaguejou, tentando disfarçar as lágrimas. Pedro aproximou-se lentamente, parando a poucos passos de Ana. "Não precisa se desculpar. Pelo contrário, obrigado por me lembrar que hoje é um dia especial", disse ele com sinceridade. Ana não sabia o que dizer. Nunca imaginara que Pedro sequer soubesse de sua existência, quanto mais que se importasse com seu aniversário. "Quantos anos você está fazendo?", perguntou Pedro com um tom gentil. 32, respondeu Ana timidamente. 32 anos? E você está passando o seu aniversário sozinha?", indagou Pedro, com um olhar de preocupação. Ana desviou o olhar envergonhada. "Eu não costumo comemorar. Desde que minha mãe se foi, os aniversários se tornaram um lembrete da minha solidão", explicou, com a voz embargada. Pedro sentiu um nó na garganta. Ele entendia perfeitamente a dor de Ana, a sensação de vazio e abandono que a morte de um ente querido deixava. "Eu sei como é", disse ele, com a voz rouca. "Perdi minha esposa há alguns anos. Desde então, os dias se tornaram cinzentos e sem graça." Ana olhou para Pedro com compaixão. Ela sempre o vira como um homem distante e inacessível, mas naquele momento percebeu a fragilidade e a tristeza que se escondiam por trás de sua máscara de frieza. "Eu sinto muito, Sr. Pedro", disse ela com sinceridade. "Por favor, me chame de Pedro", respondeu ele com um sorriso fraco. "E obrigado. Suas palavras significam muito para mim." Pedro aproximou-se do bolo e pegou a caixa de fósforos. Acendeu a vela, observando a chama tremeluzir. "Faça um pedido", disse ele com um olhar encorajador.
Ana hesitou por um momento, mas acabou cedendo. Fechou os olhos, respirou fundo e fez um pedido silencioso: que a solidão que a consumia fosse substituída por um pouco de amor e felicidade. Em seguida, soprou a vela, apagando a chama. Um fio de fumaça subiu no ar, dissipando-se lentamente. Então, qual foi o seu pedido? Perguntou Pedro, curioso. Não posso contar, senão não se realiza, respondeu Ana, com um sorriso tímido. Pedro sorriu. Entendo. Mas, de qualquer forma, espero que se realize, disse ele, com sinceridade. Ele pegou uma faca e cortou uma fatia generosa do bolo. Vamos comer juntos. Afinal, hoje é o seu dia, disse ele, com um tom convidativo. Ana hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Sentou-se à mesa com Pedro, sentindo-se estranhamente à vontade em sua companhia. Enquanto comiam o bolo, conversavam sobre coisas banais, o tempo, o trânsito, as notícias do dia. Mas, por trás das palavras, havia uma conexão silenciosa, uma compreensão mútua que transcendia a barreira social e profissional que os separava. Naquele dia, Pedro e Ana descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Ambos eram solitários. Ambos carregavam a dor da perda. Ambos ansiavam por um pouco de amor e felicidade. E naquele singelo bolo de fubá com goiabada, encontraram um ponto de convergência, um laço que os uniria para sempre. Nos dias que se seguiram, Pedro começou a prestar mais atenção em Ana. Notava seus pequenos gestos, seus sorrisos discretos, sua dedicação ao trabalho. Percebeu que ela era uma mulher inteligente, sensível e talentosa, que merecia ser valorizada e respeitada. Começou a conversar com ela com mais frequência, perguntando sobre seus hobbies, seus sonhos, seus planos para o futuro. Descobriu que Ana adorava ler, pintar e cozinhar, que sonhava em abrir um pequeno restaurante e que tinha um talento especial para fazer doces. Ana, por sua vez, sentia-se cada vez mais à vontade na presença de Pedro. Percebeu que ele era um homem gentil, generoso e atencioso, que se importava genuinamente com o bem-estar das pessoas ao seu redor. Começou a admirar sua inteligência, sua determinação e sua paixão pelo trabalho. Descobriu que ele era um homem culto, que adorava música clássica e que tinha um senso de humor refinado. Aos poucos, a relação entre Pedro e Ana foi se transformando. De uma relação estritamente profissional, passou a ser uma relação de amizade, de cumplicidade, de afeto. E sem que percebessem, o amor começou a florescer entre eles. Um dia, Pedro convidou Ana para jantar em um restaurante sofisticado na Lagoa. Com um sorriso tranquilizador. Eu quero que você se sinta à vontade. Não importa o que os outros pensem. O que importa é o que nós sentimos. Ana aceitou o convite e naquela noite viveu um dos momentos mais felizes de sua vida. Pedro a tratou com o maior carinho e respeito, fazendo-a sentir-se especial e amada. Durante o jantar, conversaram sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças. Compartilharam histórias de suas vidas. Riram juntos e se emocionaram juntos. Ao final da noite, Pedro levou Ana para um mirante com vista para a cidade. A lua cheia iluminava o Rio de Janeiro, criando um cenário mágico e romântico. Pedro pegou a mão de Ana e olhou-a nos olhos. Eu te amo, disse ele com sinceridade. Amo sua beleza, sua inteligência, sua bondade. Amo tudo em você. Ana sentiu o coração disparar. As palavras de Pedro eram como música para seus ouvidos, como um bálsamo para sua alma. Eu também te amo, respondeu ela, com a voz embargada pela emoção. Amo sua gentileza, sua generosidade, sua paixão pela vida. Amo tudo em você. Pedro aproximou-se de Ana e beijou-a com ternura. Era um beijo apaixonado, um beijo que expressava todo o amor e a saudade que haviam guardado por tanto tempo. Naquela noite, Pedro e Ana se entregaram ao amor, selando o compromisso de ficarem juntos para sempre. A partir daquele dia, a vida de Pedro e Ana mudou para sempre. Deixaram de ser solitários e infelizes para se tornarem um casal apaixonado e realizado. Pedro abandonou a frieza e a distância que o caracterizavam, tornando-se um homem mais gentil, generoso e atencioso. Passou a valorizar as pequenas coisas da vida,
a apreciar a beleza da natureza, a desfrutar da companhia das pessoas que amava. Ana deixou de ser invisível e insegura para se tornar uma mulher confiante, radiante e feliz. Passou a acreditar em si mesma, a perseguir seus sonhos, a amar e ser amada. Juntos, Pedro e Ana construíram um lar cheio de amor, alegria e cumplicidade. Viajaram pelo mundo, conheceram novas culturas, viveram aventuras inesquecíveis. Abriram um restaurante juntos, onde Ana pôde mostrar seu talento para a culinária e Pedro pôde usar sua experiência em negócios. O restaurante tornou-se um sucesso, atraindo clientes de todas as partes do mundo. Casaram-se em uma cerimônia íntima, com a presença apenas dos amigos e familiares mais próximos. A festa foi simples, mas elegante, com muita música, comida boa e alegria. Naquele dia, Pedro e Ana celebraram o amor, a amizade e a felicidade. Celebraram a vida que lhes havia dado uma segunda chance de serem felizes. E juntos viveram felizes para sempre, a se tornarem um casal apaixonado e realizado. Pedro abandonou a frieza e a distância que o caracterizavam, tornando-se um homem mais gentil, generoso e atencioso. Passou a valorizar as pequenas coisas da vida, a apreciar a beleza da natureza, a desfrutar da companhia das pessoas que amava. Antes, um jantar era apenas uma obrigação social. Agora era um momento de partilha, de risadas e de conexão com Ana. Ele se pegava observando-a enquanto ela falava, admirando a forma como seus olhos brilhavam quando contava algo que a empolgava. Pedro, que antes se escondia atrás de ternos impecáveis e uma postura inabalável, agora se permitia ser vulnerável, mostrar suas emoções e se entregar ao amor. Ana deixou de ser invisível e insegura para se tornar uma mulher confiante, radiante e feliz. Passou a acreditar em si mesma, a perseguir seus sonhos, a amar e ser amada. A timidez que a aprisionava se dissipou, dando lugar a uma voz firme e a um olhar determinado. Ela descobriu a força que sempre esteve dentro dela, a capacidade de inspirar e de transformar o mundo ao seu redor. Ana, que antes se contentava com a sombra, agora brilhava intensamente, iluminando tudo ao seu redor com sua alegria e sua paixão pela vida. Juntos, Pedro e Ana construíram um lar cheio de amor, alegria e cumplicidade. As paredes da cobertura, antes frias e impessoais, ganharam vida com as cores vibrantes da arte de Ana, com o aroma acolhedor do pão de queijo recém-assado e com as gargalhadas que ecoavam pelos cômodos. A rotina, antes monótona e previsível, se transformou em uma aventura constante, repleta de surpresas e de momentos inesquecíveis. Eles aprenderam a se comunicar, a se apoiar e a se amar incondicionalmente. Viajaram pelo mundo, conheceram novas culturas, viveram aventuras inesquecíveis. Abriram um restaurante juntos, onde Ana pôde mostrar seu talento para a culinária e Pedro pôde usar sua experiência em negócios. O restaurante tornou-se um sucesso, atraindo clientes de todas as partes do mundo. Sabor do Brasil era o nome do lugar, um reflexo da alma de Ana e da visão de Pedro. Ana criava pratos que eram verdadeiras obras de arte, combinando ingredientes frescos e sabores autênticos com um toque de sofisticação. Pedro cuidava da gestão, da logística e do marketing, garantindo que o restaurante funcionasse como um relógio suíço. Mas o verdadeiro segredo do sucesso do Sabor do Brasil era a atmosfera acolhedora e familiar que Pedro e Ana criavam, fazendo com que cada cliente se sentisse em casa. Casaram-se em uma cerimônia íntima, com a presença apenas dos amigos e familiares mais próximos. A festa foi simples, mas elegante, com muita música, comida boa e alegria. A cerimônia aconteceu em um pequeno sítio nos arredores de São Paulo, um lugar tranquilo e bucólico, cercado de verde e com uma vista deslumbrante. Ana usava um vestido branco leve e esvoaçante, com flores do campo no cabelo. Pedro vestia um terno azul marinho impecável, com um sorriso radiante no rosto. A música era suave e romântica, tocada por um quarteto de cordas. A comida era farta e deliciosa, com pratos típicos da culinária brasileira, como feijoada, moqueca e acarajé. A alegria era contagiante, com todos os convidados celebrando o amor de Pedro e Ana. Naquele dia,
Pedro e Ana celebraram o amor, a amizade e a felicidade. Celebraram a vida, que lhes havia dado uma segunda chance de serem felizes. Eles trocaram votos emocionados, prometeram amar e respeitar um ao outro para sempre, e selaram seu amor com um beijo apaixonado. Ana jogou o buquê, que foi pego por Gabriela, sua melhor amiga, que sonhava em encontrar o amor verdadeiro. Pedro e Ana dançaram a primeira dança como marido e mulher, embalados pela melodia suave de uma canção romântica. E juntos viveram felizes para sempre. Mas a história deles não termina aqui. A vida, como um bom prato brasileiro, sempre tem um ingrediente extra, um toque final que a torna ainda mais especial. Um ano se passou desde o casamento. A vida de Pedro e Ana seguia um ritmo harmonioso, entre o restaurante, as viagens e os momentos a dois. Uma noite, após um dia exaustivo no Sabor do Brasil, Ana e Pedro relaxavam na varanda da cobertura, apreciando a vista da cidade iluminada. "Pedro, preciso te contar uma coisa", disse Ana, com um brilho diferente nos olhos. Pedro a olhou curioso. "O que foi, meu amor?" Ana respirou fundo e sorriu. "Estamos grávidos." Os olhos de Pedro se arregalaram em surpresa e alegria. Ele abraçou Ana com força, beijando-a apaixonadamente. "Meu Deus, Ana, que notícia maravilhosa, eu vou ser pai." A notícia da gravidez trouxe ainda mais alegria e união para a vida de Pedro e Ana. Eles começaram a preparar o quarto do bebê, a escolher nomes e a imaginar como seria a vida com um filho. Ana continuou trabalhando no restaurante, mas com mais cuidado e moderação. Pedro se tornou ainda mais atencioso e protetor, cuidando de Ana em todos os momentos. 9 meses depois, nasceu uma linda menina que recebeu o nome de Maria. A chegada de Maria transformou a vida de Pedro e Ana de uma forma indescritível. O amor que eles sentiam um pelo outro se multiplicou, preenchendo seus corações de uma alegria ainda maior. Maria era uma criança saudável, esperta e sorridente, que trazia luz e felicidade para todos ao seu redor. Pedro se tornou um pai babão, que adorava brincar com Maria, contar histórias e levá-la para passear no parque. Ana se dedicava integralmente à filha, amamentando-a, trocando fraldas e cantando canções de ninar. Juntos, Pedro e Ana construíram uma família linda e unida, baseada no amor, no respeito e na cumplicidade. O Sabor do Brasil continuou a prosperar, atraindo cada vez mais clientes e recebendo diversos prêmios e reconhecimentos. Ana se tornou uma chefe renomada, conhecida por sua criatividade, seu talento e sua paixão pela culinária brasileira. Pedro se tornou um empresário de sucesso, admirado por sua visão, sua liderança e seu compromisso com a qualidade. Mas, apesar de todo o sucesso profissional, Pedro e Ana nunca se esqueceram do que realmente importava: o amor, a família e a felicidade. Eles continuaram a viajar pelo mundo, a conhecer novas culturas e a viver aventuras inesquecíveis, sempre juntos, sempre unidos, sempre apaixonados. Anos se passaram. Maria cresceu, se tornou uma jovem inteligente, bonita e independente. Ela seguiu os passos dos pais, se dedicando à culinária e abrindo seu próprio restaurante, com o nome de Sabor do Mundo, uma homenagem ao sabor do Brasil. Pedro e Ana se orgulhavam muito da filha e a apoiavam em todos os seus projetos. Eles se tornaram avós corujas que adoravam mimar os netos, contar histórias e dar conselhos. Um dia, Pedro e Ana estavam sentados na varanda da cobertura, apreciando a vista da cidade iluminada, assim como faziam há muitos anos. "Você se lembra, Ana, de quando nos conhecemos?" perguntou Pedro com um sorriso nostálgico. Ana sorriu e respondeu: "Como poderia esquecer? Foi o dia mais estranho e maravilhoso da minha vida." Pedro pegou a mão de Ana e a apertou com carinho. "Eu sou muito grato por ter te encontrado, Ana. Você transformou a minha vida e me fez um homem melhor." Ana beijou a mão de Pedro e disse: "Eu também sou muito grata por ter te encontrado, Pedro. Você me deu a oportunidade de ser feliz e de realizar meus sonhos." E juntos Pedro e Ana continuaram a viver felizes para sempre, amando, cuidando e apoiando um ao outro, até o fim de suas vidas. A história deles é uma prova de que o amor pode superar todas as barreiras, de que a felicidade está ao alcance de todos e de que a vida sempre nos reserva surpresas maravilhosas,
se estivermos dispostos a abrir nossos corações e a acreditar no poder do amor. A vida de Pedro e Ana, que começou com um encontro improvável e um contrato inusitado, se transformou em uma linda história de amor, de superação e de felicidade. Uma história que inspirou muitas pessoas a acreditarem no amor verdadeiro e a perseguirem seus sonhos, mostrando que com amor, dedicação e um toque de sorte tudo é possível. E assim, a história de Pedro e Ana se tornou uma lenda, contada de geração em geração, como um exemplo de amor, de felicidade e de uma vida bem vivida. Uma história que prova que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor sempre encontra um caminho, e que, no final das contas, o que realmente importa é o amor que compartilhamos e as memórias que construímos juntos. Mas a história não termina aqui. Mesmo depois de muitos anos de felicidade, Pedro e Ana ainda tinham um último capítulo a escrever. Um dia, Ana acordou se sentindo fraca e cansada. Ela achou que era apenas um resfriado, mas os sintomas persistiram por semanas. Pedro insistiu para que ela fosse ao médico, e após alguns exames veio o diagnóstico. Ana estava com uma doença grave que exigia tratamento imediato. A notícia abalou Pedro e Ana, mas eles não se deixaram abater. Juntos, eles enfrentaram a doença com coragem, esperança e muito amor. Pedro se dedicou integralmente a cuidar de Ana, acompanhando-a em todas as consultas, preparando suas refeições e dando-lhe todo o apoio emocional que ela precisava. Ana se manteve forte e positiva, acreditando na cura e lutando com todas as suas forças. Ela continuou a pintar, a cozinhar e a desfrutar da companhia de Pedro, de Maria e dos netos. Durante o tratamento, Pedro e Ana se aproximaram ainda mais, fortalecendo ainda mais o amor que os unia. Eles relembraram os momentos felizes que viveram juntos, planejaram novas viagens e renovaram seus votos de amor eterno. Após meses de tratamento, Ana finalmente venceu a doença. A alegria de Pedro e Ana era indescritível. Eles celebraram a vitória com uma grande festa, reunindo todos os seus amigos e familiares. A partir daquele dia, Pedro e Ana passaram a valorizar ainda mais cada momento da vida. Eles continuaram a viajar, a cozinhar, a pintar e a amar, aproveitando cada instante como se fosse o último. Um dia, Pedro e Ana estavam sentados na varanda da cobertura, apreciando a vista da cidade iluminada, assim como faziam há muitos anos. "Sabe, Pedro", disse Ana com um sorriso sereno no rosto, "eu não mudaria nada em nossa vida. Fomos muito felizes juntos." Pedro pegou a mão de Ana e a apertou com carinho. "Eu também não mudaria nada, Ana. Você foi a melhor coisa que me aconteceu na vida." Naquela noite, Pedro e Ana adormeceram abraçados em paz e felizes. No dia seguinte, Ana acordou sem vida, em paz e com um sorriso no rosto. A morte de Ana deixou Pedro devastado, mas ele encontrou forças no amor que eles compartilharam e nas memórias que construíram juntos. Ele continuou a viver, honrando o legado de Ana e transmitindo seu amor e sua sabedoria para Maria e para os netos. Pedro viveu muitos anos ainda, cercado de amor e de carinho. Ele se tornou um exemplo de superação, de resiliência e de amor incondicional. E assim, a história de Pedro e Ana chegou ao fim, mas seu amor eterno continuou a inspirar e a iluminar a vida de todos que os conheceram. Uma história que prova que o amor verdadeiro é eterno e que a felicidade está ao alcance de todos, se estivermos dispostos a abrir nossos corações e a acreditar no poder do amor.